Olá, alunos do quinto ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Juscelia, eu estou aqui para a aula de número 5, isso mesmo. Hoje é a nossa última aula desta semana, que é a nossa semana de número 18, ou 18ª semana. Observando o nosso calendário, nós vimos que ontem foi quinta-feira, dia 1º de julho, e hoje é sexta-feira, dia 2 de julho. E eu tenho uma novidade para contar para vocês. Nós estaremos hoje, encerrando as nossas aulas, vamos ter alguns dias de férias e no dia 26 estaremos retornando às nossas videoaulas. Então, aproveitem este tempo para descansarem, para estar ao lado da sua família e para aproveitar esse tempo tão precioso que Deus está nos proporcionando, certo, pessoal? Então, vamos ao nosso último registro. Anotem aí no caderno de vocês o cabeçalho de hoje. Araçatuba, 2 de julho de 2021. Hoje é sexta-feira. Olha que gostoso. Anotem aí, língua portuguesa. Atividade do dia. Está aí no nosso livro Aprender Sempre, nas páginas 33 e 34. O que vamos aprender? Nesta aula, faremos a montagem do mural de curiosidades, certo? Então, durante essas 10 aulas que nós fizemos, nós trabalhamos vários temas e nós aprendemos como escrever um verbete de curiosidades. Agora é hora de colocar no papel, pessoal, e fazermos a nossa exposição, certo? Se você já registrou aí no seu caderno as informações, já pegue o seu livro Aprender Sempre e abra nas páginas 33 e 34, pessoal. Esta é a atividade de hoje. Estamos na aula de número 10, montagem do mural e feira de trocas. Como nós falamos na aula anterior, né? Nós falamos que, infelizmente, nós não vamos conseguir fazer todos os passos da nossa sequência didática. Mas o nosso mural nós vamos sim, nós vamos fazer e caprichar bastante. Então, aí no comecinho da sua página 33 está escrito assim: chegou o dia de montar o nosso mural de curiosidades. Durante esta sequência, nós estudamos, lemos, pesquisamos e produzimos textos sobre a infância e o consumo, não é mesmo? Com certeza, não sairemos dessas aulas pensando da mesma maneira como entramos. Afinal, antes de sermos consumidores, somos seres humanos e temos responsabilidades com o planeta em que vivemos. Então, nessa sequência, nós trabalhamos vários textos, onde nós falamos sobre o problema do uso do plástico, que ele demora mais de 500 anos para se decompor na natureza. Nós falamos sobre a composição da maior parte dos brinquedos que são feitas de plástico. Nós falamos o quanto o plástico ele é prejudicial à saúde das crianças, porque a maioria dos brinquedos são feitos de plástico. Nós descobrimos que os brinquedos de plástico, na sua maioria, não podem ser reciclados. Olha quanta coisa nós descobrimos. Nós descobrimos lá no infográfico quantas coisas nós podemos fazer legais e divertidas que a gente não precisa comprar nada para podermos brincar, para podermos aproveitar esse tempo que nós temos, aproveitar a infância. Então, nós falamos de muitos temas importantes. Nós falamos sobre o problema do consumismo, que 71% das propagandas que aparecem na televisão, elas são destinadas ao público infantil, geralmente próximo às datas comemorativas. Isso não está certo, porque é proibido no Brasil a propaganda abusiva. Olha quantas coisas nós estudamos. Então, lá no finalzinho está anotado assim: agora chegou o momento de compartilhar o que aprendemos com a organização do mural de curiosidades. Então, vai ser muito legal se o mural que vocês fizerem aí na sua escola
estiver falando sobre os temas que nós trabalhamos, porque outras crianças vão poder aprender um pouquinho mais sobre tudo o que nós aprendemos, certo? Então, nós vamos poder compartilhar o nosso conhecimento, tudo bem? Mas não tem nenhum problema se você aí na sua turma escolher um outro tema para trabalhar, certo? Ah, este lembrete aqui, ele está na página, está aí no seu material impresso, pessoal, isso mesmo. E ele diz que devido à pandemia de Covid-19, nós não faremos a feira de trocas. Então, essas atividades aqui começaram na página 33, ó, e terminaram aqui na página 34, nós não vamos realizar. Por quê? Será impossível, nesse momento, realizarmos qualquer atividade que envolva o contato físico, né? Nós sabemos que, além do distanciamento, nós não podemos compartilhar nenhum tipo de objeto, certo? Então, por isso, nós não faremos a feira de trocas, tudo bem? Continuando aí no seu livro, pessoal. Ó, para isso, então, para fazer, né, construir o seu mural de curiosidades, vocês devem reproduzir a versão final do Você Sabia Que. Lembram-se que na aula anterior, vocês tiveram como tarefa, além de escolher o tema, já escreveram Você Sabia. E olhar cada um dos tópicos e fazer a correção. Vocês se lembram disso? Então, agora, em uma folha grande ou em uma cartolina, usando letra bastão, letra de forma, porque letra de forma maiúscula, como a professora escreveu aqui em cima, ó, para que qualquer criança consiga ler o que você escreveu, certo? Porque as crianças menores ainda não conhecem letra cursiva. Então, você vai usar letra bastão maiúscula e cores, desenhos, imagens, fotos, o que você quiser para ilustrar o seu verbete. Levem em conta o espaço que será destinado à exposição dos textos para que as curiosidades fiquem bem distribuídas no painel. Então, presta muita atenção, onde será o seu mural? Qual o tamanho que você vai escrever? Dá para fazer textos pequenininhos assim? Não, precisamos fazer textos maiores para que as pessoas consigam enxergar bem. Lembre-se também de selecionar imagens ou fotos do processo de escrita dos textos para ilustrar o mural. Aí, são as fotos que você vai tirar, pedir para a mamãe, para o papai, para quem auxilia você na sua casa, tirar as fotos durante esse período que você estava o quê? Preparando, escrevendo esse verbete. Tudo bem? Por que essas fotos, né? Para atrair ainda mais a atenção dos leitores, certo? Então, quem vê o nosso mural lá na escola vai observar o quê? A foto dos momentos que vocês estavam produzindo, escrevendo, desenhando, pintando, colando, para que eles fiquem ainda mais curiosos, certo? Ah, e um lembrete que eu trouxe essa semana em todas as aulas. Vocês receberam no grupo de WhatsApp vários arquivos em PDF das revistinhas da Turma da Mônica, certo? Ó, todas essas revistinhas com o tema Você Sabia? Cada uma, olha só, traz um tema diferente. Vocês devem escolher um dos temas das revistinhas para escrever um Você Sabia. Combinado? E eu escolhi uma das revistinhas para falar um pouquinho hoje das curiosidades para vocês. Essa revistinha, ela fala sobre este tema aqui, ó, sobre as Olimpíadas. Eu fiz uma pesquisa e eu descobri 10 curiosidades sobre as Olimpíadas. Vocês sabiam que este ano de 2021 nós teremos Olimpíadas? Sim! Devido à pandemia de Covid-19, os Jogos Olímpicos, que teriam de acontecer no ano passado, eles foram adiados. Então, eles serão agora no ano de 2021. Vamos falar um pouquinho sobre essas curiosidades? Então, aqui está em ordem decrescente, começando do maior para o menor. Você sabia que os primeiros jogos foram religiosos?
Os primeiros jogos foram um festival religioso em 776 a.C. a 395 depois de Cristo. Em 393 depois de Cristo, os jogos foram proibidos por serem considerados um festival pagão. Então, nesse período, esses jogos eram realizados, mas como um evento religioso. E aí, quando chegou no ano de 393 depois de Cristo, eles proibiram esses jogos. Por quê? Eles achavam que eram jogos, eram atividades não cristãs. O barão Pierre de Coubertin, ou Coubertin, começou o renascimento dos Jogos em 1894 e também dos Jogos Olímpicos Modernos. Então, este barão Pierre de Coubertin, ou Coubertin, depende da nossa leitura, ele foi o grande responsável pelas Olimpíadas que nós conhecemos nos dias de hoje, certo? Mais uma curiosidade, pessoal. Os primeiros jogos. Você sabia que os primeiros jogos de inverno realizados em 1924, em Você sabia que os primeiros jogos de inverno foram realizados na França no ano de 1924? Em Chamonix, é uma cidade francesa. Ó, mais um você sabia. Você sabia o significado dos anéis olímpicos? Olhem eles aqui, ó. Eles até estão com os 5 continentes dentro deles. Por quê? Os anéis olímpicos significam as 5 principais regiões do mundo: África, Américas, Ásia, Europa e Oceania. E as cores azul, amarelo, preto, verde e vermelho são usadas em todas as bandeiras do mundo. Então, eles escolheram essas cores porque elas aparecem em todas as bandeiras do mundo e cada uma das cores é para representar cada um dos continentes do mundo. Olha só. Mais uma curiosidade, pessoal. 7. O design das medalhas. A cidade sede das Olimpíadas desenha as medalhas para os Jogos. Então, cada edição das Olimpíadas acontece em uma cidade sede. E é aquela cidade que vai fazer o desenho, que vai o quê? Fazer o molde, que vai fazer o quê? Como será o design daquela medalha. Cada uma tem as regras, ó. Não pode ser de qualquer forma. Ela deve ter pelo menos 60 milímetros de diâmetro e 3 milímetros de espessura. As medalhas de ouro devem ser cobertas com 6 gramas de ouro, enquanto as medalhas de prata devem ser 92,5% de prata. Olha só, tem regra até na confecção das medalhas, não pode ser de qualquer forma. Mais um. Chama olímpica. Em Olímpia, na Grécia, uma chama foi acesa pelo sol e mantida acesa até o encerramento dos Jogos. Então, isso aconteceu a primeira vez lá nessa cidade chamada Olímpia, na Grécia. A primeira vez que a tocha olímpica apareceu oficialmente nos Jogos Modernos foi em Amsterdã, no ano de 1928, certo? Então, quando iniciaram-se os Jogos Olímpicos, ainda não existia a tocha olímpica, somente a pira olímpica, que é aquela grande chama que é acesa no dia que inicia, né, a Olimpíada. E somente a partir de 1928 que foi criada aquela tocha olímpica com aquele revezamento que vai passando por todas as cidades daquele país, ou pelo menos pelas cidades mais importantes que receberão os Jogos. Quinta curiosidade: cerimônia de abertura. Na cerimônia de abertura, a procissão, ou seja, a fila dos atletas, deve ser sempre conduzida pelos gregos. Então, os povos gregos, sempre vão na frente da fila. E ela deve ser sempre encerrada lá no finalzinho da fila
pela equipe anfitriã, ou seja, a equipe que está recebendo, a equipe da cidade do país sede ali das Olimpíadas. No caso deste ano, as Olimpíadas estão acontecendo em Tóquio, então a equipe que representa, né, os anfitriões são os que serão por último, e todos os outros povos de todos os outros países seguem em ordem alfabética, seguindo a língua do país anfitrião. Olha só a curiosidade. Número 4. Último ano com medalhas 100% feitas de ouro foi o ano de 1912. Foi o último ano que as medalhas olímpicas eram feitas inteiramente de ouro. Hoje em dia já não são mais, porque acaba gerando um custo muito alto. Terceira curiosidade: privilégio de sediar as Olimpíadas. O COI, que é o Comitê Olímpico Internacional, dá o privilégio de sediar os Jogos para a cidade e não ao país. Nesse caso, neste ano, as Olimpíadas estão acontecendo na cidade de Tóquio, não no país chamado Tóquio. Então, presta atenção nisso, pessoal. Segunda curiosidade: os membros do COI, né, que é o Comitê Olímpico Internacional, são sempre diplomatas do COI para seus países. Então, aqueles que representam o país, eles são diplomatas. Então, quem faz parte desse conselho é uma pessoa de cada país participante, e não o contrário. Sendo assim, o COI, ele é uma entidade independente. Então, não é o diplomata do país que vai lá representar o país, mas sim o diplomata do Comitê Olímpico Internacional. E a curiosidade número 1 é sobre o início da entrega das medalhas. Você sabia que a entrega de medalhas de ouro, prata e bronze começaram nos Jogos Olímpicos de 1904? Isso mesmo. Não começou no início das Olimpíadas, mas a partir do passar dos anos, eles foram o quê? Aperfeiçoando os jogos. E em 1904 passaram a premiar os atletas como primeiro, segundo e terceiro lugar com medalhas, certo, pessoal? E aí, gostaram das curiosidades? Como eu disse no início, as Olimpíadas do ano de 2021 vão iniciar agora, no dia 23 de junho. Então, está faltando, ó, se hoje é dia 2 de julho, aliás, 23 de julho. Se hoje é dia 2 de julho, faltam quantos? 21 dias para iniciarmos as Olimpíadas. Então, elas iniciam no dia 23 de julho e vão até o dia 8 de agosto. E as Paralimpíadas, que são as Olimpíadas para todos os demais atletas que têm algum tipo de necessidade especial ou deficiência física, elas iniciam dia 24 de agosto e vão até o dia 5 de setembro. Então, aproveitem esse período que vocês estão em casa também para assistir os jogos. E quem sabe se inspirar para ser um atleta e representar também o nosso país nas Olimpíadas. Certo, pessoal? Quero dizer para vocês que eu fiquei muito feliz durante este semestre que estivemos juntos. Quero desejar um excelente período de férias, de descanso. Aproveitem para estar ao lado da sua família e dos seus amigos. E, principalmente, tenha muito orgulho de todas as suas conquistas, porque você é muito especial, certo? Um grande beijo e até a próxima. Tchau, tchau, pessoal!